exportar arquivo. Pronto, já foi. De vez em quando ele tá me enchendo o saco aqui, dizendo que a conexão não tá muito boa, né? Mas a gente sabe disso. Tô usando, até muito boa para quem tá usando a rede pública, né? Vamos lá. Falamos no par trançado, então. No cabo UTP, que é o Unshielded Twisted Pair. Vamos falar no cabo STP. Vamos falar agora no cabo coaxial. A gente usa, não é à toa que o nome é TVA, cabo coaxial. Chama-se coaxial porque ele tem um par só, ele não tem 4 pares de transmissão. Ele tem um par de transmissão só. Ah, detalhe, desculpa, antes de eu falar só uma coisa na passada. Eu falei com vocês que na internet se usa só 2 pares desse aí. Eu esqueci de falar, eu falei com vocês que isso funciona só por 100 megabits por segundo, tá? Quando é gigabit por segundo, você precisa dos 4 pares, beleza? E aí tem outra coisa que de acordo com a qualidade dos cabos, dos cabos, do revestimento plástico e tal, eles são classificados em categorias. Então tem cabo categoria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, dependendo da rede, você precisa, se é 100 megabits por segundo, tem que ser no mínimo um cabo categoria 5, de 5 para cima. É gigabit por segundo, aí tem que ser um cabo categoria 6. Então tem as várias padronizações de cabos de acordo com a qualidade deles. E, obviamente, isso reflete também no preço deles. Beleza? O cabo coaxial tem esse nome porque eu tenho um par só de transmissão e os pares têm o mesmo eixo. Eles são coaxiais, quer dizer que tem o mesmo eixo de transmissão. Como assim? No cabo par trançado, os dois pares, né, que estão trançados, eles não têm o mesmo eixo. Um está trançado no outro. Tá certo? O eixo do cabo é o centro do cabo, vamos dizer assim. Né? No caso do cabo coaxial, o par é formado por um fio. Se você olhar aí, ó, contei aqui mais. Se vocês olharem o cabo aqui, eu tenho dentro, né? Vocês já devem ter visto num cabo de rede, eu imagino, né? Você tem um cabo de cobre, que é, inclusive, tem uma bitola bem maior do que o cabo par trançado, ou seja, ele tem um diâmetro bem maior do que o par trançado. Ele tem uma isolação aqui, que é um isolamento, é um polímero, é um plástico, né? E fora você tem uma malha metálica. Então, na verdade, o sinal é transmitido por esse condutor interno, esse condutor central de cobre, que é um cobre bem mais rígido, bem mais duro, porque ele tem um diâmetro bem maior. E a referência, né, o outro par do fio, vamos dizer assim, né, que é a referência do sinal, é essa malha aqui, externa. Então, esses são os dois fios, é uma malha de cobre também. São vários fiozinhos de cobre trançados. Então, eu tenho um condutor central, eu tenho essa malha de cobre que reveste o condutor central, eles não estão em contato porque eu tenho esse polímero, esse plástico aqui isolando os dois, tá certo? E a transmissão acontece com a diferença de potencial entre os dois, tá certo? Eles são coaxiais porque esse fio tem um eixo e esse fio aqui, que na verdade não é bem um fio, é uma malha, que ela está em volta de toda essa parte de plástico, o eixo dela também é o mesmo do fio aqui, né? Ela tem o mesmo eixo. Então, por isso que é um cabo coaxial. Ele é um cabo bem mais rígido que o par trançado. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque esse condutor central é um condutor com diâmetro muito maior, então ele já é naturalmente um cabo muito menos flexível, é um condutor menos flexível. Além disso, tem esse polímero, que é um plástico aqui que separa o condutor central da blindagem, que também faz com que ele fique mais rígido ainda. E por fora você tem uma capa de PVC, que é simplesmente para poder não deixar esse fio aqui exposto, né, para ter um isolamento aqui desse fio com meio externo. O sinal é transmitido por aqui. Essa blindagem, que é a referência, ela gera uma gaiola de Faraday muito eficiente em relação a esse condutor interno. E aí, esse cara aqui fica bem imune a ruídos mesmo. E como ele é um condutor mais largo, um diâmetro maior também, ele oferece menos resistência à passagem de corrente, né? Não sei se vocês lembram lá da física, mas tem uma equação lá de resistência de um condutor que diz que a resistência é igual ao coeficiente de resistividade vezes o comprimento dividido
pela área do cabo. Então, quanto maior o comprimento de um fio, isso quer dizer que quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência dele, a passagem de corrente, né? Maior a resistência do fio. E quanto maior a área de seção transversal, né? Menor a resistência. Então, aqui eu tenho um cabo que tem uma área de seção transversal maior do que o do par trançado, porque ele é mais grosso. Então, ele tem uma resistência menor. Ele tem menos resistência à passagem. E essa blindagem ajuda também a ele ser mais imune a ruídos. Então, esse cabo aqui é muito bom. Ele é muito melhor do que o cabo par trançado. Ele tem uma largura de banda, né? Uma faixa de frequência que ele permite passar muito maior do que a outra, do que o par trançado. Ele é bem mais imune a ruídos, ou seja, é outro patamar, né? Que diz, é bem melhor do que o cabo par trançado. Ele tem dois padrões aqui, tem um de 50 ohms e 75 ohms, isso é o padrão da impedância, né? Por unidade de comprimento do cabo. Eles têm usos diferentes, o de 50 ohms e 75 ohms, tem alguns usos específicos, porque isso vai mudar a faixa de frequência que ele transmite melhor. Mas esses cabos são bem melhores. E o que muda também de um cabo para o outro é o quão bem feita é essa blindagem. Essa blindagem é uma malha com fios de cobre, então vocês podem ver cabos coaxiais. Você vai falar assim, esse cabo aqui é 90%, esse cabo é 60%. Um cabo 60% quer dizer que essa trança de fios de cobre aqui, ela é um pouco mais aberta. Então, ela recobre só 60% da área desse plástico aqui. O 90%, ele recobre 90% da área, então ele causa uma blindagem maior. Fica um cabo mais imune a ruídos. O cabo 60% é menos imune a ruídos. Mas ainda assim é bem mais imune a ruído ao par trançado. Ele permite a transmissão de uma largura de banda muito maior do que o par trançado, tanto que ele é usado para TV a cabo. TV a cabo não usa par trançado. A rede local usa par trançado, porque as velocidades de transmissão, as necessidades de transmissão são menores. TV a cabo, pô, você pega a TV a cabo hoje, pega, sei lá, a NET aí, que é TV a cabo, né? Que hoje é claro, né, NET, fazendo propaganda aí, mas quantos canais você tem sendo transmitidos ao mesmo tempo? Canais de normais, canais Full HD, né? Você tem um monte de canal sendo transmitido ao mesmo tempo, muitos, centenas de canais sendo transmitidos ao mesmo tempo. Cada canal é um vídeo, né, com certa qualidade, que demanda uma certa largura de banda, se for de alta definição mais ainda. Todos eles são transmitidos ao mesmo tempo, no mesmo cabo. Isso no passado não dá conta de transmitir essa quantidade ao mesmo tempo. Você tem na sua casa lá um decodificador, todos os canais estão sendo transmitidos ao mesmo tempo. O decodificador é separar um desses canaizinhos, que está numa certa faixa de frequência, e mandar só ele para a televisão. Todos os canais. Então, até chegar no decodificador, o que chega é um cabo coaxial desse, porque ele é muito melhor do que o par trançado. Por que nas redes locais a gente não usa cabo coaxial, então usa par trançado? Por dois motivos principais. O primeiro é que o cabo coaxial, ele é muito mais caro do que o par trançado. Eu vou usar um negócio mais caro. Segundo, porque ele é muito menos flexível. É muito mais difícil fazer uma curva com ele. Os conectores são aqueles conectores metálicos muito mais caros, mais robustos, mais difíceis de trabalhar do que os conectores de plástico lá do par trançado. E tem um terceiro motivo, que é uma mistura desses aí, que é o fato de que o outro atende. O outro atende, por que eu vou usar o mais caro, o mais difícil de trabalhar? Eu vou usar o mais simples que atenda. Então o par trançado é mais usado nas redes locais, que até gigabit por segundo ele atende numa boa. O cabo coaxial não atende, atende também, mas não atende no quesito flexibilidade. Ele é muito pouco flexível. Quem já tentou passar aí passar um cabo coaxial desses aí na sua casa lá por dentro da parede, já viu a dificuldade que é passar um cabo desse, porque os cabos são grossos e tal, é um saco trabalhar com eles. Mas numa TV a cabo, por exemplo, você não tem outra se não utilizar ele, porque a quantidade de informação que você transmite é muito grande, um par trançado não dá conta. E dentre os meios guiados, o último que a gente tem aqui é a fibra ótica. A fibra ótica muda totalmente o paradigma, né? Você para de transmitir utilizando energia elétrica e começa a transmitir utilizando luz, que é outra coisa. Então, quando eu estou usando
transmitindo luz, ao invés de utilizar transmitir energia elétrica, eu fujo do problema da interferência eletromagnética, né? A interferência de outros sinais no sinal que eu estou transmitindo, ela para de existir, porque agora, mesmo que eu tenha outros sinais aí na proximidades, que sejam sinais intensos, né? Campos elétricos tipo de uma subestação, que nem eu falei com vocês, que é um campo elétrico forte pra caramba e tal. A fibra ótica ela não passa corrente elétrica nela, então esse campo elétrico não consegue nem induzir corrente elétrica, porque o núcleo aí aonde é feita a transmissão, você transmite luz. Corrente elétrica não é transmitida aí. Então você não tem interferência nenhuma. Você resolve o problema de interferência. Beleza? Tranquilo? Vocês estão aí ainda ou não? Sim. Ô, professor. Só confirmar para ver se eu não falo com as paredes, né? Pode falar. Sim. Tô aqui. Ali no slide fala que o problema da fibra ótica é a conversão da entrada pela saída, né? Como que é feito essa questão dessa troca meio que equivalente de entrada do sinal e saindo com uma tensão? Porque, como você disse, como a fibra não gera um campo magnético, ela faz só o caminho fechado dela, né, dentro do cabo. E como é que esse sinal elétrico não gera um fluxo magnético depois, na saída? Não, um fluxo elétrico, né? Na verdade Isso. É o seguinte, é porque a fibra ótica, ela está ligando um cabo de rede a outro, uma placa de rede a outra placa de rede, de um equipamento até outro equipamento. Seja um computador para um switch, seja um computador para outro computador. Ou seja, de um modem para outro modem, não importa. Estou ligando dois equipamentos com uma fibra ótica. Dentro do equipamento, né, no circuito eletrônico do equipamento, o que corre ali é sinal elétrico. Isso aí não tem jeito. Mas quando esse sinal chega na placa de rede, a placa de rede ela transforma esse sinal elétrico num sinal óptico. Ela tem um conversor, a gente fala, um adaptador optoeletrônico. Ele transforma um sinal eletrônico, sinal elétrico, né, num sinal óptico. E a partir daí, no cabo, é transmitido só luz, só sinal óptico. Então, durante toda a transmissão, durante toda a extensão do cabo, você não tem sinal elétrico sendo transmitido. Só quando ele chega lá na outra ponta, que ele liga no outro equipamento, a placa de rede daquele equipamento tem um outro adaptador desse optoeletrônico que vai transferir ou converter novamente o sinal óptico que foi transmitido pelo cabo num sinal elétrico que o circuito eletrônico do equipamento vai compreender. Então, quando eu digo que ele não está suscetível a ruídos, né, a interferências externas, né, ou que vão gerar ruídos, é no cabo de fibra ótica. Os equipamentos, se eles são eletrônicos, se eles estiverem numa localização onde tem muita interferência eletromagnética, você vai ter problema no equipamento, mas não na transmissão. Entendeu? Entendi. Não, é porque eu achei que quem fazia essa transmissão toda era o cabo. O sistema só convertia para transmissão. É o próprio sistema que transmite, então, no caso. Isso, o sistema que transmite a luz. O sistema, a placa de rede do computador, vamos dizer assim, do servidor, hoje em dia tem vários servidores que já tem placa de rede com entradas de fibra. Então, a placa de rede ali transforma o sinal elétrico num sinal luminoso, ou um LED ou laser. Algumas vezes é uma luz normal, um LED, algumas vezes você gera um laser. E aí você transmite a luz ou laser pela fibra ótica. Beleza? Beleza. Obrigado. Bom. A fibra ótica, então, aqui eu tenho vários desenhos de fibra ótica, né? No lado esquerdo aqui, eu tenho o desenho de uma fibra ótica em que eu tenho só uma fibrazinha, um cabo com uma fibrazinha só. Aqui eu tenho um cabo com duas fibras. Aqui eu tenho outro cabo com duas fibras. Aqui eu tenho um cabo com várias fibras. E aqui eu tenho com muitas fibras mesmo. Então, se você olhar no meio aqui, eu tenho um desenhozinho de uma das fibras só. Eu tenho um revestimento primário. O revestimento primário é como se fosse a capa do fio. Só para poder isolar o fio do meio. Para que uma fibra ótica precisa de isolar se ela não dá choque nem nada? É um isolamento óptico também, porque senão a luz do ambiente
pode interferir lá dentro, assim como eu tinha problemas de interferência de eletromagnética, eu tinha de luz. Mas luz é mais fácil, né? De eu evitar que ela entre, porque eu coloco um plástico opaco lá, que nem eu tenho aqui no meu lado esquerdo aqui, ó, tem um plástico preto aqui, a luz não vai entrar de jeito nenhum. Então eu consegui isolar a luz com esse revestimento primário, e esse revestimento primário também ele serve para poder dar mais resistência mecânica ao cabo. Porque esse material aqui interno, ele é um pouco frágil. Então, senão se eu puxar o cabo com um pouquinho mais de força, eu podia sair quebrando o cabo. Então, esse revestimento primário aqui, ele serve para proteger da luz, mas ele serve também para dar um pouco de resistência mecânica ao cabo, porque se você puxar um pouco o cabo não vai quebrar com facilidade. Eu tenho um núcleo interno, que é essa parte azul aqui. Aqui está muito ampliado, tá? Um cabo de fibra ótica, e tem alguns cabos que tem esse núcleo azul aqui, ele tem uma espessura menor do que um fio de cabelo. E essa casca aqui é um outro meio também que transmite, é um outro material que também transmite luz, mas que tem um índice de refração diferente desse azul. Vocês lembram de ótica, de índice de refração? Lembram disso da ótica? Sim. Se não lembram, se não lembram totalmente, a gente vai lembrar um pouquinho agora. No lado direito aqui eu tenho os conectores. São alguns conectores, existem vários padrões de conector de cabo de fibra ótica. Esses são alguns dos conectores aqui para você ligar a fibra no equipamento. A ideia da fibra, então, é que ela transmite a luz de forma guiada. Quando você não tem um cabo desse, a luz a gente transmite no ar, pelo ar, a luz ela não é transmitida de forma guiada, né? Ela vai para todas as direções. Eu ligo uma lâmpada aqui, a luz vai para todas as direções. Eu posso botar um refletorzinho para... Mas a luz continua gerando em todas as direções, mas eu consigo botar um refletor que a luz, quando bater, ela vai mais para frente, eu consigo focar mais para uma direção, mas a luz não faz curva, né? A princípio, a luz não faz curva, a luz vai sempre reta. A não ser que ela esteja numa fibra ótica, porque se a fibra ótica for fazendo uma curva, a luz vai fazendo uma curva dentro dela também. Como que isso acontece? Vamos entender os 3 tipos de fibra ótica que a gente tem, aí fica mais claro a gente entender como que a luz é transmitida dentro da fibra ótica. Então, tem esses 3 desenhos aí de fibra ótica. Eu tenho os 3 tipos de fibra ótica: multimodo degrau, multimodo gradual e a fibra monomodo. Bom, peraí. A fibra multimodo, né, o nome multimodo, seja degrau ou gradual, existe porque nessas duas fibras, tanto a fibra da letra A, né, tá aqui letra A, ó, quanto a fibra da letra B, que são fibras multimodo, elas permitem a transmissão de mais de um modo de luz. O que é um modo de luz? O modo de luz é um feixe de luz, é uma frente de luz. Na verdade, quando a gente acende uma lâmpada, ela ilumina toda a região, porque dela saem vários feixezinhos de luz, e cada feixe de luz tem uma certa direção. Então, qualquer fonte de luz que você gere, ela vai gerar uma série de feixes de luz. Feixe de luz talvez seja um termo meio pouco formal aqui, muito coloquial. O termo mais correto seriam modos de luz, né? Que são como se fossem vários fótonzinhos assim, em várias direções. Então, como eu tenho aqui uma fonte de luz, imagina que aqui isso aqui é a minha fibra ótica. Desse lado aqui, isso aqui é um corte transversal na fibra ótica. Então, isso aqui que vocês estão vendo é o diâmetro do núcleo da fibra ótica. Então, isso aqui é um núcleo, que está o azul mais escuro é o núcleo, o azul mais clarinho aqui é essa casca. Ó, essa casca aqui e aqui o núcleo. Eu estou cortando aqui no meio, saí cortando aqui no meio assim. E aí eu tenho um núcleo que tem um certo diâmetro e a casca que tem um diâmetro maior que está envolvendo o núcleo. Então, eu tenho um núcleo, que tem esse diâmetro aqui, e a casca que está envolvendo, que tem está aparecendo em cima e embaixo aqui, porque ela está envolvendo o núcleo. Então, quando eu gero a luz aqui de um lado, um pulso de luz é acendi a luz e apaguei, né? Fiz um toquezinho na luz lá, no LED. Acendi e apaguei o LED. Ele vai gerar vários modos de luz, vários feixes de luz. Alguns vão entrar na fibra, alguns não vão nem conseguir entrar, mas os que entrarem na fibra, imagina que esse ponto vermelho que eu fiz aqui agora no meu cursor é a fonte de luz. A luz ela vai ter feixes, então saindo dela e indo para várias direções. Alguns vão vir exatamente na mesma direção da fibra, que é esse aqui, por exemplo. Alguns vão sair mais para cima aqui. Aí, como esse núcleo tem um índice de refração diferente
dessa casca, essa casca acaba funcionando como um espelho. Ela vai bater aqui e essa luz vai ser refletida. E aí ela bate aqui embaixo, ela é refletida. Ela bate aqui embaixo, é refletida de novo. E ela vai sendo batendo e sendo refletida pela casca até chegar no destino. E aí teve o outro aqui que entrou, mas com um ângulo de entrada um pouco diferente. Bateu, foi refletido, bateu, foi refletido, bateu até chegar no destino. Dá para entender isso? Esses vários feixes de luz com vários ângulos diferentes, todos eles sendo refletidos pela casca e chegando, no final, todos eles acabam que chegam no destino? Pessoal? Sim, professor. Beleza. Se a gente sim. olhar isso aqui, então, os feixes de luz saíram todos ao mesmo tempo aqui do meu LED. Só que a luz ela tem uma velocidade constante aqui no meio, né? No ar, no vácuo, a luz tem uma velocidade de 300 mil km por segundo. Aqui vai ser um pouquinho menos. Mas não importa, 280 mil km por segundo é um negócio bem rápido. Então, é rápido, mas não é instantâneo. Então, essa luz demora um tempinho para percorrer isso aqui. Por menor que sejam uns milissegundos ou microsegundos que a luz demora para percorrer isso aqui, ela demora um tempinho. Se você olhar, essa luz aqui que veio retinha aqui, ela percorreu uma distância menor do que essa aqui que foi refletida, concordam? Essa foi refletida aqui, está percorrendo uma distância maior. Essa que é refletida mais vezes, 2 vezes, percorreu uma distância maior ainda. Essa que é refletida 1, 2, 3, 4 vezes, 5, sei lá, ela percorre uma distância maior ainda. Isso significa que se eu der um pulso de luz aqui, uma parte da luz vai chegar logo e uma parte vai demorar um pouquinho mais para chegar, vai demorar um pouquinho mais até que chega o final da luz. Então, eu tenho um pulso de luz que tem uma certa intensidade, uma certa duração. Ó, isso aqui é o pulso de luz que tem uma certa duração e uma certa intensidade, mas quando ela chega lá no destino, uma parte da luz chega logo, depois uma parte vai chegando, daqui a pouco chega mais luz, daqui a pouco chega mais luz, daqui a pouco chega o restinho da luz que refletiu mais, até que chega no final. Então, na saída aqui, eu tenho mais ou menos a mesma quantidade de energia que eu tinha na entrada, só que ela está distribuída mais ao longo do tempo. Então, eu tenho uma luz com uma intensidade menor, que dura um pouco mais de tempo do que a luz da entrada. Tá claro isso? Estou perguntando porque isso é importante para entender como é que funciona a fibra ótica. Sim, ficou claro. Sim, professor. Bom, beleza. O que acontece então? Essa luz, ela vem com uma intensidade bem forte, com uma certa duração aqui, mas por mais forte que seja ela, por mais intensa que ela seja, por menor que seja a duração dela, quando ela chega no destino, ela chega com uma intensidade um pouco menor e durando um pouco mais de tempo. Esse tempo que ela dura mais limita a quantidade de pulsos que eu consigo transmitir por segundo. Por exemplo, imagina que eu transmito um pulso aqui que dure 1 microsegundo. Quando esse pulso que dura 1 microsegundo ele é transmitido, ele causa um pulso de 3 milissegundos 3 microsegundos no destino. O triplo, né? Aqui 1 microsegundo, aqui 3 microsegundos. Professor? Voltamos? Sim, sim. Então, beleza. Caiu de novo aqui. Eu voltei para minha rede agora. Vou ficar Sim. indo entre uma rede e outra. Mas então, o que eu estava falando tem um pulso de 1 microsegundo, com uma certa intensidade, gerou um pulso de 3 microsegundos. Não adianta eu gerar um pulso de 1 microsegundo atrás de outro, porque se eu gerar um pulso de 1 microsegundo, logo em seguida gerar outro pulso de 1 microsegundo, esse segundo vai começar a ser transmitido quando o primeiro nem acabou de ser transmitido ainda. E no final um pulso vai misturar com o outro e vai dar uma bagunçada danada. Então, eu transmito um pulso de 1 microsegundo, daí eu só posso transmitir outro pulso de 1 microsegundo, daí a 3 microsegundos. Vamos dizer assim, eu tenho que transmitir 1 microsegundo, esperar 2 e transmitir mais um. Esperar 2 e transmitir mais um.
Então eu tenho que dar uma freada nos meus pulsos aqui, porque na saída eles vão ficar mais extensos, vamos dizer assim. O que isso quer dizer? Imagina que cada pulso desse represente um bit, isso limita a quantidade de bits por segundo que eu consigo transmitir. Então, nesse tipo de fibra, eu não consigo transmitir numa velocidade muito alta nela. Então, essa fibra aqui não é muito adequada, essa fibra multimodo degrau, essa aqui é chamada multimodo degrau, ela não é adequada para transmissões muito rápidas e ela também sofre mais atenuação do sinal. Eu tinha um sinal com uma intensidade alta, ele chega com uma intensidade um pouco mais baixa. Então, ele sofre mais atenuação. Quanto mais distante tiver o transmissor do receptor, pior. Mais atenuado vai ficar e menor a velocidade de transmissão. Então, ele não é adequado para velocidades muito altas, ou pelo menos não é adequado para distâncias muito grandes, e não é adequado também para e também ele tem problemas de atenuação, né? Então não dá para ter distâncias muito grandes, nem velocidades muito altas, nem distâncias muito grandes. Eu estou falando isso comparado com outras fibras, tá? Ela é muito melhor do que o par trançado ou do que o coaxial, essa fibra aqui. Estou falando de velocidades muito mais altas do que o par trançado do que o coaxial. Só que a gente vai ter outras fibras melhores ainda. Essa fibra multimodo degrau, para que ela serve então se eu estou só falando mal dela? Porque ela atende a muitos casos. Ela atende, por exemplo, a ligar equipamentos todos dentro de um mesmo data center. Os equipamentos, quando eu ligo equipamentos que estão dentro de um data center, normalmente é essa que se usa, porque ela é mais barata. E ela atende numa boa quando as distâncias são curtas. Ligar um equipamento a outro dentro de um mesmo data center, que vão ter só algumas dezenas de metros no máximo. Tá certo? Então, essa multimodo degrau serve para isso. Ela chama multimodo porque eu tenho vários feixes de luz, vários modos de luz sendo transmitido. Degrau, porque a diferença entre o índice de refração do núcleo e o índice de refração da casca é um degrau. Eu mudo, aqui eu tenho um índice de refração, aqui eu tenho outro, e muda assim, drasticamente de um para o outro. Então, é como se fosse um degrau. Certo? Se eu olhar assim, ó, eu tenho um índice de refração do núcleo, de repente eu tenho um outro índice de refração da casca. Então é um degrau, tá certo? Isso aqui é o índice de refração dessa fibra ótica aqui. Eu tenho uma outra fibra ótica que é chamada de multimodo gradual. Essa aqui é mais sinistra. Essa aqui a ideia é o seguinte: eu tenho múltiplos modos, vários feixes de luz, só que o núcleo da fibra ótica é construído de forma que o índice de refração dela vai gradualmente mudando. Ela vai sendo maior à medida que ela se afasta do núcleo. O núcleo, quanto mais afastado do centro do núcleo, maior o índice de refração. Então ele gradualmente vai mudando, até que chega na casca aqui. Então o índice de refração aqui, ele vai mudando gradualmente até chegar na casca, tá certo? Esse é o índice de refração dessa aqui. Por isso que é multimodo gradual, porque o índice de refração vai mudando gradualmente. O que acontece? O que isso interfere na transmissão? Interfere porque ao invés de acontecer o princípio de reflexão, que é o que acontece aqui, né? O feixe de luz ele vem aqui e aí ele vai sendo refletido pelas paredes. Aqui não. Qualquer meio de transmissão em que você vai mudando gradualmente o índice de refração dela, do meio de transmissão, ele muda o sentido que a luz é transmitida. Se você mudar muito o índice de refração, nesse nível, igual eu estou aqui em cima, a luz, né, ela vem aqui e ela é refletida. Se eu mudar, mas não mudar tanto, ela pode continuar sendo transmitida, só que num sentido diferente. Ela pode mudar o ângulo dela. É o que acontece, por exemplo, quando vocês olham para uma piscina que está cheia d'água e parece que ela é menos profunda do que ela é de verdade. Por que parece que ela é menos profunda? Porque o feixe de luz, né, que está saindo, que está indo até ela, né, quando ela está na água, ela tem um certo ângulo. Quando ela sai para o ar, ela tem um ângulo diferente. Então a gente tem noção de que a piscina está mais profunda quando na verdade ela está mais rasa. Isso em ótica, a gente estuda isso exatamente com o exemplo da piscina, né? Vocês devem ter visto isso, imagino, no segundo grau, talvez acho na faculdade também. Então, à medida que o índice de refração vai mudando, o feixe vai gradualmente também mudando a direção que ele está percorrendo. Quando essa mudança é gradual, a direção do feixe vai mudando gradualmente também. Olha, ele vem em um certo ângulo,
o ângulo vai mudando, até que chega um momento que ele está já na horizontal. E aí vai mudando, ele começa a cair de novo, ele não sofre uma reflexão, ele vai sendo refratado, quer dizer, ele vai mudando o ângulo em que ele está sendo transmitido, o feixe está sendo transmitido, e aí ele é transmitido como se fosse nessas senoides aqui assim, ó. Esse é o caminho que ele percorre. Não é mais um caminho de reflexão. E qual é a vantagem disso? A refração em si não é vantagem em relação à reflexão, não. A vantagem é que quando você vai mudando o índice de refração de um material, você muda outra coisa nele também, que é a velocidade que a luz percorre, né, por dentro desse material. Então, aqui no centro, no caso da fibra ótica, aqui mais no centro do núcleo, né, a velocidade de transmissão do feixe de luz é menor. Quanto mais próximo da casca, maior a velocidade de transmissão do feixe de luz. Então, essa que veio aqui pelo centro, ela é transmitida mais devagar. Essa, quanto mais ela vai se aproximando da casca, mais rápido ela vai ficando, mais rápido ela vai ficando. Quanto mais ela chega para o centro, mais devagar ela vai ficando. Quanto mais ela se afasta, mais rápido. Então, essa aqui percorre uma distância maior, mas ela também vai fazendo isso mais rápido. No final, elas chegam mais próximas uma da outra. Os feixes chegam mais próximos um do outro, não chegam tão dispersos um do outro. Eles chegam mais próximos. Então, eu tenho um pulso com uma certa intensidade e com uma certa duração, ele chega no destino com uma duração maior, mas não tão maior do que no multimodo degrau, e com uma intensidade maior, porque a quantidade de energia que chega é a mesma que foi transmitida. Quase a mesma. Então, eu tenho um desempenho melhor aqui nessa fibra ótica, porque eu tenho um pulso menor. Deu para entender aqui a fibra ótica de multimodo gradual? Professor, caiu nos últimos minutos aí. Ah, tá. Eu falei sobre, vocês pegaram a parte do índice de refração que vai mudando ao longo do tempo? Ao longo do tempo, não, à medida que vai se afastando do núcleo? Sim, professor. Até a parte que você fala que o núcleo acaba agindo mais devagar na velocidade e no campo da casca ele vai mais rápido. E quanto mais afastado, mais rápido, maior a velocidade de transmissão. E isso faz com que os vários feixes acabem chegando mais próximos um do outro no destino. Então, no final, os meus feixes, eles chegam com uma dispersão menor. Então, eles chegam com uma dispersão menor. Então, eles chegam aqui com uma intensidade maior, porque a quantidade de energia que chega é mais ou menos a mesma da quantidade de energia do multimodo de cima, só que eles chegam menos dispersos, entendeu? Então, ele chega com esse formato. Se vocês olharem o formato aqui, está mais ou menos dizendo isso, que ele chega com uma... Peraí só um minutinho que minha filha chegou aqui do lado. Ó. A home office tem isso, né? Acabou aqui. Ela tá aqui pedindo pão de queijo, porque me deram um pão de queijo aqui, agora acabou o pão de queijo dela, tava querendo mais. Então, o que eu tava falando é o seguinte, que como esse cara que percorre uma distância maior, ele vai percorrer numa velocidade maior também. Então, no final, o cara que percorreu uma distância menor, que está mais próximo do centro, e ele vem com uma distância menor, ele no final acaba chegando num tempo mais ou menos parecido. Então, todos os feixes vão chegar num intervalo de tempo menor do que no multimodo degrau. Então, eu tenho um sinal aqui, que se eu olhar, ele está menos disperso no tempo em relação ao multimodo degrau, e com uma intensidade maior. Então, dá para eu percorrer distâncias um pouco maiores e eu vou ter uma intensidade do sinal menor do que no caso do multimodo gradual. Beleza? E ele é mais caro também, né? Não é nada vem à toa. Beleza. Por último, a fibra monomodo é aquela em que eu transmito só um modo de luz. Ela tem um núcleo tão fino, tão fino, tão fino, que o único modo de luz que é transmitido é aquele que vem paralelo com a fibra.
Então parece que é pior porque eu estou transmitindo só um modo de luz, mas não é. Porque como eu estou transmitindo só um modo, eu não tenho problema de um chegar antes que o outro. Eu só tenho um. Então só ele que vai chegar no destino ao mesmo tempo. Só que aí eu tenho um problema gerado por isso aí, né? É que é o fato de que, para isso ser viável, eu tenho que ter um modo de luz, ou seja, um feixe de luz, que tem que ter uma quantidade de energia muito grande para ele conseguir atravessar uma distância razoável. Então, nesse último aí, nessa fibra monomodo, não dá para usar mais um LED como gerador de luz. Eu tenho que usar um laser, porque o laser ele gera uma luz com uma intensidade muito maior, uma quantidade de energia muito maior. Então, ela é muito boa, mas ela é bem mais cara. Só dá para poder, só é utilizada basicamente para alcançar distâncias bem maiores, para ligar um data center no outro, ou uma cidade na outra, ou um país no outro, e assim por diante. Beleza? Tá na nossa hora aqui, né? Vamos encerrar por hoje. Vocês façam lá as atividades que tem outro questionário de 5 perguntas. Eu vou deixar lá para vocês fazerem até a próxima aula do mesmo jeito. Na próxima aula eu vou voltar a falar um pouquinho mais de fibra ótica, tem mais uns detalhezinhos para a gente falar aqui, não do funcionamento dela, mas dela na prática, né? Como que acontece a fibra ótica transoceânica e tal. Tem um vídeo que eu vou disponibilizar para vocês lá sobre isso também, que é bem interessante. E a gente fala um pouquinho mais sobre isso e fala sobre a transmissão sem fio. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Então tá joia. Tranquilo, professor. Foi tranquilo para acompanhar a aula desse jeito aí, pelo Teams? Foi filé, professor. Beleza, então. Acho que fica mais dinâmico, né? A gente consegue tirar dúvida aí, qualquer coisa, na hora e tal. Então, acho que fica melhor. Ô, professor, tá todo trabalho mundo lá no com chat? fibra ótica. Aí se quando voltar às aulas, se o senhor quiser, eu levo um pedaço de fibra com as fibras certinho decapado. Quando voltar às aulas, o quê? Se for interesse da turma, eu levo aí um pedaço de fibra ótica decapado para o pessoal que não conhece. Ah, legal. Legal. Eu acho que é uma boa, pode ser sim. Show de bola. Beleza, então. É isso aí, então, pessoal. Por hoje é isso. Quando a gente voltar, você leva assim, eu vou cobrar de você lá, você leva lá para todo mundo dar uma olhada lá, que é interessante a gente manusear também. Beleza? Valeu, Na professor. próxima aula a gente continua, então. Façam lá os questionários. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aí por e-mail ou qualquer forma. Eu acho que no questionário ainda deve estar naquele esquema que não está mostrando as respostas no final, mas eu devo mudar isso hoje ou no máximo amanhã. Então, se vocês quiserem esperar para fazer o questionário amanhã ou depois, se você quiser fazer logo também, só não vai aparecer quais são as respostas corretas. Mas na próxima aula também a gente faz igual a gente fez nessa. No comecinho a gente dá uma corrigida aí. Beleza? Show. Beleza, então. Beleza, valeu, boa professor. Noite pra vocês boa noite. Aí. Até semana que vem. Valeu, boa noite, até mais. Falou, boa noite a todos.